muito obrigado pela presença, digamos. Estamos agora iniciando uma pretensão, um novo desafio, que é falar sobre o direito previdenciário com a nova visão, digamos, com a nova interpretação de trazer ao alcance de todos. Nesse primeiro momento, especialmente, a gente vai falar da introdução, digamos, ao direito previdenciário, e depois de algumas modelações, a gente chegou à conclusão de que o ideal seria a gente trazer, nesse primeiro momento, já que é um de vários outros que seguirão, realmente as noções gerais, genéricas, mas que são de suma importância para a compreensão do direito previdenciário. Então, nesse primeiro momento, eu, como vocês já podem me identificar, Malcolm, professor de direito previdenciário e especialista também na matéria, atualmente estou trabalhando também como professor da Universidade Corporativa. A gente está com essa ideia agora de dar seguimento a esse novo modelo, como já coloquei, e a gente estudar direito previdenciário. Pois bem, então, depois de trazer essas noções constitucionais, a gente vai trazer alguns aspectos práticos e demonstrar até por meio de exemplos como é que funcionaria, como é que funciona hoje o direito previdenciário, que seguramente é uma matéria muito apaixonante, que diz respeito a muitas pessoas, a maior parte, inclusive, da população brasileira hoje. Foi feito, inclusive, um levantamento, lembro agora, onde se verificou que dos brasileiros, na época, eram 190 milhões, a gente tem um pouco mais, em torno de 140 milhões de pessoas no Brasil tem uma relação direta com o direito previdenciário. Daí a gente tem ideia da importância. E sem esquecer também que o INSS, que é o órgão gestor da Previdência, do direito previdenciário no Brasil, é o maior réu da justiça brasileira. Então daí a gente já pode concluir a importância que ele tem e da necessidade de nos atualizarmos nessa matéria que é tão dinâmica, especialmente em face da mudança na jurisprudência dos tribunais, inclusive agora no STJ, que a toda hora está mudando seu entendimento em face de uma mudança na composição no ano passado e que está exigindo muitos profissionais de direito essa atualização constante. Então essa é a nossa ambição aqui também, trazer essa visão prática e sempre atualizando. Por isso nós vamos até pontuar a data de hoje. Nós estamos hoje, dia 9 de dezembro de 2012, porque pode ser que amanhã já tenhamos outra definição, digamos, do que a gente ora vai expor. Então hoje a visão que a gente vai declinar agora é a que vale até o dia 9 de dezembro de 2012. Quero deixar isso bem claro, que seguramente no próximo encontro, dando seguimento a esse projeto, a gente vai ter algumas novidades e sempre que isso acontecer, a gente vai estar atualizando vocês. Bom, então a gente vai se valer de algumas telas agora, para que possamos então conduzir melhor. A primeira, inclusive, eu já trouxe, como já adiantei para você, essa questão da previsão constitucional. Onde é que se encontra o direito previdenciário na Constituição Federal? E ela está inserida no título da Ordem Social, no artigo 194 da Constituição Federal. E aqui a gente verifica, rapidamente lendo, Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Ou seja, a previdência social, o nosso regime geral, que é a previdência de servidores públicos, e tem a previdência geral, digamos, regime geral de previdência social. E o regime geral está inserido aqui no artigo 194, especialmente o 201, que a gente também vai trazer algumas informações sobre como funciona e como deveria funcionar, especialmente o direito previdenciário, em face das controvérsias que, vez ou outra, a gente verifica na aplicação no dia a dia pelo INSS. Tá? E na própria Constituição já tem um norte de como funciona, como deveria, como já mencionei, ocorrer isso, e que na prática a gente vai ver que não é o que está acontecendo. Então vejam, aqui temos saúde, previdência e assistência social. A gente vai dar inicialmente um enfoque nessas previdência e assistência social, por uma razão. O INSS, que hoje é o gestor da previdência social no país, também é responsável pela assistência social. Ou seja, a previdência social, o INSS, a estrutura que já existia e foi aproveitada, ela se vale não somente para administrar os benefícios previdenciários, os 10 benefícios previdenciários, mas também os 2 assistenciais hoje que a gente tem. Inclusive, é muito comum haver uma confusão, não só no âmbito administrativo, bem como na via judicial, no sentido de confundirem os beneficiários, digamos, da assistência e da previdência social. E como não poderia deixar de ser, isso tem repercutido sobremaneira, digamos, nas ações judiciais, especialmente quando a gente vê segurados que estão sendo lesados nos seus direitos, ao tempo em que, ao se dirigir ao INSS, muitas vezes, embora titulares de benefícios previdenciários ou potencialmente, às vezes se veem obrigados, digamos, a aceitar benefícios assistenciais.
E esse é um dos tópicos também que nós iremos tratar aqui, essa possibilidade de você rever, de como destacar, de como aferir se houve ou não algum erro do INSS ao conceder um benefício assistencial ao invés de um previdenciário. A gente vai ver isso também tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, como tem entendido os tribunais sobre essa situação, sobre esse comportamento, às vezes omissivo, diria, assumido pelo INSS, no sentido de nem sempre orientar como deveriam os segurados no tocante aos seus direitos, sejam eles previdenciários ou assistenciais, indiferentemente até mesmo ao que a pessoa solicitou. O que a gente vai verificar, e aqui já me valho da instrução normativa do INSS, que é a Bíblia, digamos, da Previdência, onde há um dispositivo da própria instrução normativa, aqui hoje está valendo a 45 de 2010, onde lá se expõe a obrigação do servidor, ao atender um segurado, dever na verdade, não só poder, porque é uma obrigação que lá consta, de conceder o benefício a que ele faz uso, indiferentemente ao que ele pediu. Ou seja, ainda que um segurado, imaginar o que é comum, um lavrador, se dirija ao INSS e lá, por equívoco, imaginemos, ele solicita um benefício assistencial. Contudo, o servidor verifica que a documentação dele leva a crer que ele fosse um segurado especial. Então, ainda que ele tivesse agendado, que hoje funciona dessa forma no INSS, um benefício assistencial, o servidor teria a obrigação de orientá-lo e esclarecer os direitos que ele teria, até que ele poderia, inclusive, mudar o benefício sem prejuízo do direito às parcelas vencidas. Então, esses são alguns tópicos, digamos, que a gente vai lidar ao longo desse curso, que é dividido em vários módulos. Esse é o inicial, esse é o introdutório, essa ideia de introduzi-los realmente no mundo do direito previdenciário, que é gigantesco, que é apaixonante, vocês verão isso. E esse é um dos tópicos que a gente vai trazer no âmbito da prática previdenciária, no processo judicial previdenciário, no processo administrativo previdenciário, que se seguirão, que serão objeto de módulos futuros. Então, voltando aqui para a nossa previdência e assistência social, e só fazendo um paralelo, uma distinção até entre os três ramos, as três espécies que compõem, então, a Seguridade Social. A gente pode ver no artigo 2º, aqui aliás, 194, parágrafo 2º, não seria o artigo 2º da Constituição Federal, a gente coloca: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ou seja, aqui de antemão já verifica uma distinção que há fundamental entre a saúde e os demais ramos da Seguridade. Na assistência não há necessidade, não há restrição, teoricamente, nenhuma. Ou seja, diferentemente da assistência social e da previdência, para você ser atendido, ser assistido pela saúde, você não tem que pagar nada, não há nenhum requisito ou pré-requisito para que você possa ter acesso a ela, à saúde. Até mesmo, como bem colocado aqui, acesso universal e igualitário às ações e serviços. Ou seja, a saúde realmente é a única que a gente poderia até destacar, que atende a um dos princípios da Seguridade, que é aquele que prevê a universalidade da cobertura e do atendimento. A ideia então é que seja você rico ou pobre, não interessa se tem dinheiro ou não interessa se você pagou ou não interessa até mesmo se você tem plano de saúde ou não. A saúde deve lhe atender indistintamente. E aqui a gente também verifica o seguinte: dos três ramos que compõem a Seguridade Social, é a única que não tem benefícios. A gente vai verificar, já constata de antemão pela redação da lei, que benefícios em termos de prestação pecuniária só existem na Previdência Social e na Assistência Social. Na saúde não temos essa previsão. Então, de antemão, já trago esse esclarecimento inicial. E agora passamos, então, para a parte que vai tomar a nossa atenção aqui, que seria praticamente a Previdência Social, já passando para o artigo 201, inclusive, da Constituição Federal, que diz o seguinte: conforme já coloquei para vocês, a Previdência Social compõe a Seguridade, e aqui nós temos o seguinte: na própria Constituição já tem algumas definições gerais que já dão a noção do que nos aguarda, do que a gente pode esperar da Previdência Social. Conforme previsto aqui, de antemão, a gente verifica: a Previdência Social será organizada sob forma de regime geral, e aí a nossa famosa sigla, Regime Geral de Previdência Social, ou simplesmente RGPS. Portanto, sempre que falarmos RGPS, saibam que estamos falando do Regime Geral de Previdência Social, aquele mais amplo, mais abrangente que a gente tem no nosso país, e que não está voltado, de antemão já esclareço também, a servidores públicos. Nós temos atualmente dois regimes públicos de Previdência Social.
Temos o regime geral, que é o mais abrangente, e temos os regimes próprios de previdência social, que é voltado para os servidores públicos, concursados normalmente. O nosso foco aqui é regime geral de previdência social, previsto, pois, no artigo 201 da Constituição. Então, regime geral de caráter contributivo, ou seja, aqui já identificamos também outra característica básica, fundamental do direito previdenciário no regime geral. Só faz jus a benefício se você contribuir. Ou seja, não é toda e qualquer pessoa, necessariamente, que vai ter acesso à previdência social. Há necessidade que você pague, essa é a regra, é um sistema contributivo, que necessita de seus aportes, de seus recolhimentos, a rigor mensais, para que você então possa fazer jus a prestações previdenciárias, que há, no caso, são 10 benefícios previdenciários. A gente vai ver que há exceções, há duas categorias de pessoas que podem se valer, digamos, da previdência, uma contribuindo diretamente, outra não. Diretamente seriam segurados, que pagam seus recolhimentos mensais, e temos outra categoria, que é a dos dependentes, que não necessariamente pagam, mas ainda assim fazem jus a benefícios previdenciários. Mas, de qualquer maneira, seja você segurado ou você dependente, a gente vai ter que atender a esse requisito contributivo. Ou seja, de antemão, atentemos que o regime geral é um sistema contributivo. Daí equivocada até a conclusão que algumas pessoas chegam, no sentido de que, por exemplo, alcançaram 60 anos uma mulher e 65 anos homem, mas nunca contribuíram para o INSS. E vez ou outra se perguntam, vão poder se aposentar, vão poder receber algum benefício previdenciário? E a resposta é, de acordo com o que a gente pode concluir até da redação da Constituição, é que não. A não ser, nós temos até então uma única exceção, que embora haja previsão de cobrança de pagamentos de contribuições, ainda não fazem, são chamados segurados especiais. Então, dentro da Previdência Social, dentro dos 10 benefícios previdenciários, nós temos ainda essa possibilidade, que são os segurados especiais, de não contribuírem e ainda assim receberem benefícios. Mas eles estão inseridos dentro da Previdência Social. E a gente vai ver o motivo disso. Então, tirando os segurados especiais, se você nunca contribuiu para a Previdência Social ou não estava vinculado, dependente, não era dependente de alguém que contribuía, você não tem como ser beneficiário da Previdência Social. Porque a própria Constituição já prevê. É um regime geral de caráter contributivo. E a outra característica que bem identifica a Previdência Social é o seguinte, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então vejam, o que é filiação obrigatória? Aqui é um conceito que a gente vai encontrar, na verdade, lá no Decreto 3.048, do qual eu trouxe a redação aqui. É um conceito, a princípio, simples, qual seja, a filiação obrigatória é um vínculo que surge, ainda que você não queira, daí a denominação obrigatória, com a Previdência Social ao tempo em que você exerce atividade remunerada lícita. Então, um dos propósitos nesse nosso primeiro momento é que vocês fixem essa ideia. Toda e qualquer pessoa física no nosso país que exerça atividade remunerada lícita e não seja vinculado, tem essa ressalva, e não seja vinculado a regime próprio de previdência social, você será um segurado, queira você ou não, obrigatório do regime geral de previdência social. Essa ressalva, até eu faço questão de esclarecer, de não ser vinculado a um regime próprio, não é que quem participe de regime próprio, quem seja concursado, esteja necessariamente excluído de participar do regime geral. Mas o que você está excluído e impedido é de se inscrever junto ao regime geral em face do trabalho, do ofício que você desenvolve na sua repartição pública. Então, em face desse ofício, você não pode chegar ao INSS e se inscrever como servidor público. Isso não é possível. Mas, por outro lado, se você é servidor público, mas é professor, porém exerce uma atividade como professor de uma universidade particular, então, em relação àquele segundo ofício que você está desenvolvendo, aí sim você é vinculado ao regime geral de previdência social.